Bem-vindo, bem-vinda! Nesta videoaula, nós vamos falar um pouco mais sobre gênero. Então, bora lá? Você se lembra das regras? Sim? Vejamos. Regra 1. Geralmente, as palavras terminadas em A são femininas. Exemplo, a caneta. Regra 2. Geralmente, as palavras terminadas em O são masculinas. Exemplo, o livro. Regra 3. Todas as palavras terminadas em gen são femininas. Exemplo, a passagem. Regra 4. Todas as palavras terminadas em ade são femininas. Exemplo, a cidade. Regra 5. Todas as palavras em ao, el, il, ol e u são masculinas. Vamos aos exemplos. O jornal, o papel, o Brasil, o sol, o sul. Regra 6. Todas as palavras terminadas em ema são masculinas. Exemplo, o problema. Regra 7. Todas as palavras terminadas em oma são masculinas. Exemplo, o sintoma. Muito bem, você conhecia todas essas regras. Vamos ver as novas regras. 8. Todas as palavras terminadas em ama são masculinas. Exemplo, o quilograma. Repita, o quilograma. Regra 8. Tem uma exceção. Veja, a grama. Regra 9. As palavras terminadas em a com acento a são masculinas. Exemplo, o sofá. Repita, o sofá. Regra 10. Todas as palavras terminadas em são femininas. Exemplo, a emoção. Repita, a emoção. Muito bem, mas para essa regra, nós também temos uma exceção. Veja, o coração. Muito bem. Regra 11. As palavras terminadas em ante podem ser masculinas e femininas. Veja, o estudante, a estudante. Repita, o estudante, a estudante. Muito bem. Regra 12. Todas as palavras em ente são masculinas e femininas. Exemplo, o cliente, a cliente. Repita, o cliente, a cliente. Muito bem. Regra 13. Todas as palavras em ista podem ser masculinas e femininas. Veja o exemplo. O motorista, a motorista. Repita, o motorista, a motorista. Regra 14. Geralmente, as palavras em or ou r são masculinas. Exemplos, o amor, o professor, o cantor. Repita, o amor, o professor, o cantor. Muito bem. Exceções, a flor, a dor. Tudo bem? Regra 15. As palavras terminadas em e podem ser masculinas ou femininas. Aqui é importante memorizar. Vamos ver. Palavras em e masculinas. O acidente, o pé, o tapete, o tomate. Repita. O acidente, o pé, o tapete, o tomate. Muito bem. Palavras em e femininas. A alface, a árvore, a chave. Repita. A alface, a árvore, a chave. Perfeito. Aqui você tem um resumo. Palavras do gênero masculino têm as terminações em o, ao, el, il, ol, u. Ama, ema, oma. A com acento e or.
Palavras do gênero feminino têm as terminações a, gen, ad, são. As palavras ante, ente e ista podem ser masculinas e femininas. E as palavras em e têm o gênero masculino ou feminino. Você precisa memorizar. Vamos praticar. Indique o gênero dessas palavras, masculino ou feminino. Você está vendo a tabela? Muito bem. Vamos às respostas. Estudante, o estudante, a estudante. Vantagem, a vantagem. Imigrante, o imigrante, a imigrante. Idioma, o idioma. Cliente, a cliente, o cliente. Programa, o programa. Jornalista, o jornalista, a jornalista. Autor, o autor. Guaraná, o Guaraná. Formalidade, a formalidade. Dentista, o dentista, a dentista. Observação, a observação. Gerente, o gerente, a gerente. Artista, o artista, a artista. Cinema, o cinema. Felicidade, a felicidade. E agora, você está feliz? Você já é capaz de reconhecer e indicar o gênero de várias palavras em português. Compare com o seu idioma. E eu espero você na nossa próxima videoaula. Até lá!